voltar a falar agora do adolescente que passou 7 dias apreendido como suspeito do triplo homicídio numa padaria em Ribeirão das Neves e que foi solto nessa quinta-feira. O advogado dele considera que o caso foi o maior erro judiciário de Minas. O choro sentado na calçada da padaria é a última imagem que temos do adolescente. Pouco depois deste registro, ele foi apreendido suspeito do triplo homicídio e permaneceu internado no Centro Socioeducativo Horto, na região leste da capital, por 7 dias. O adolescente, de 17 anos, foi solto na noite dessa quinta-feira. A defesa e a família recebeu, com alívio, mas não com surpresa, haja vista a ausência de provas no processo, a fragilidade probatória, que havia no processo. Não havia nenhuma dúvida de que o menor era inocente e também diante da juntada de provas, álibis, imagens que comprovavam que o menor estava em local diverso do local onde ocorreu os fatos, no mesmo horário em que o evento foi ocorrido ali naquela localidade. O menor era considerado pela polícia o principal suspeito do crime que ocorreu no dia 4 de fevereiro, em uma padaria do bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves. Morreram Natiele Camille Fernandes Faria, de 16 anos, ex-namorada do adolescente, Ione Ferreira Costa, de 56 anos, e Emanuele Giovana Rodrigues Seabra, de 14, filha do dono da padaria. De acordo com a PM, o atirador usava touca ninja, estava disfarçado de entregador por aplicativo e fugiu de moto após os disparos. Antes de sair, ele ainda teria apontado a arma para a irmã de Emanuele, que implorou para não ser morta. Na decisão judicial, o adolescente deveria cumprir 45 dias de internação em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, mas isso não aconteceu. A decisão da Justiça pela soltura foi 2 dias após a prisão de um homem de 30 anos, que gerou uma reviravolta no caso. Magno Ribeiro da Silva foi preso no bairro Céu Azul, em Venda Nova, região norte da capital. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma, munição, touca ninja e uma bag de entregador. Um colete balístico e uma motocicleta também foram apreendidos. A Polícia Civil informou que o inquérito está em andamento, aguardando o cumprimento de diligências para a elucidação dos fatos. O homem preso não confessou oficialmente o crime na padaria, mas afirmou que no dia seguinte cometeu um ataque a tiros em uma oficina mecânica. Segundo a polícia, os 2 casos não teriam relação. Nesta sexta-feira, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida para a preventiva. Alguns elementos envolvendo a execução do crime que para nós despertou a nossa atenção, sabe? Não surgiu uma motivação muito evidente. E algumas horas depois nós tivemos notícia de um fato que envolvia uma execução também da mesma forma esquisita, incomum, de uma tentativa de homicídio dentro de uma oficina mecânica na região dos fatos. Começamos nesse momento a cogitar a possibilidade de se tratar de fato praticado pelo mesmo autor do crime anterior. Conforme as investigações, Magno trabalhava em uma barbearia perto da padaria e a suspeita é de que ele queria ter um relacionamento com Natiele, mas foi rejeitado. A padaria foi colocada à venda. Os donos são os pais da Emanuele, uma das vítimas do crime. Esperando alguém aparecer para pegar lá, porque a gente não tem ânimo para entrar lá mais. Mesmo porque se a gente entrar pela produção, tem o escritório lá em cima. E a gente tinha feito até uma caminha para ela no escritório, quando ela estivesse cansada, para ela deitar para descansar. Então a gente não tem nem ânimo para entrar ali. A Amanda conta que desde o início desconfiou da versão de que um adolescente seria o autor do atentado. A gente achava que não era. Inclusive a gente nem fez passeata, a gente não entrou em nada, nossa família da Emanuele, porque a gente tinha dúvida, que não seria ele pelo fato da mão ser escura. A todo momento minha enteada falava que a mão era escura, não era clara. E ela também falou que não seria ele. Só que como estava com a polícia, a polícia estava investigando, então ele tinha que ficar lá.
Mas a todo momento ela falava que não seria ele, porque a mão dele é clara. O advogado da família afirma que, apesar de estar em liberdade, o menor continua sendo investigado e processado. Ele trata o caso como sendo o maior erro judiciário de Minas Gerais. Faz em diversos pontos, né? Tanto da investigação quanto da condução, infelizmente, processualmente dizendo, porque o menor não deveria ter sido apreendido, internado, e sim, naquele momento, pela ausência probatória, ser colocada, né, num sistema de proteção à família, à testemunha e à vítima, porque não havia prova suficiente de autoria, indícios de autoria, haja vista a contradição, né, de testemunhas, haja vista a ausência de testemunhas identificadas no local do crime, diferentemente da decisão que deferiu a internação do menor. Desde a apreensão do adolescente, a família dele teve que deixar o imóvel onde mora e buscar abrigo na casa de um amigo, por causa das frequentes ameaças que passaram a receber. O advogado afirma que nem na soltura do cliente eles receberam proteção do Estado. O menor ele foi, retirado ali do sistema socioeducativo Dom Bosco, na região do Horto, pela própria mãe, com recursos particulares, veículo disponibilizado pela própria família. Haja vista que a decisão contemplou, que ele fosse inserido, integrado, colocado em um sistema de proteção à criança e ao adolescente, vítimas ou testemunhas, e esse sistema falhou mais uma vez, O menor chegou a escrever uma carta para a mãe dentro da unidade socioeducativa onde estava internado, falando que amava a namorada e pedindo para ela provar que ele é inocente. Ainda na delegacia, a mãe do menor já havia garantido que não tinha sido ele. Chegamos lá e sem acreditar, que era aquilo, aí acreditamos quando a gente chegou lá. Ficamos lá, aí ele começou a chorar. Aí ele começou a passar mal, aí ânsia de vômito, aí eu trouxe ele embora. Mas a gente estava lá, foi eu que recebi a notícia, eu que dei ele a notícia, ele estava comigo dentro de casa. O advogado voltou a descartar a inocência do cliente, alegando que na hora do crime, o adolescente havia saído da casa da avó de bicicleta e estava a caminho de um mercado onde fez compras. A família foi primordial nessa investigação defensiva, juntamente com o advogado, reunindo álibis, imagens, para provar a inocência, porque não havia prova da sua autoria. Então, ele saiu, através de seus familiares e advogados, no encalço de provas que retirasse ele da cena do crime, diferentemente do que tanto o Ministério Público quanto a própria polícia colocou em diversos apontamentos dentro do processo /inquérito. Tanto que agora o adolescente, que ficou 7 dias apreendido, foi solto ontem. A autoria me parece já bem adiantada. Claro que o inquérito não foi ainda concluído, é esse tal de Magno. Tudo leva a crer. Agora é a motivação, segue sendo um mistério, pelo menos por enquanto nada foi dito, né? Foi, mas ainda não se sabe qual foi a motivação. Pode ser que não se descubra isso nunca. Por que ele fez isso, né? Nada vai justificar, mas por quê?